Muito bem, estamos de volta e já que no início do programa a gente vai falar de beleza, cá estou eu, né? Um fiel representante da beleza masculina, ao lado de Evandro Razi, muito bem-vindo. Ele que é especialista em Misses e coordenador do Miss Brasil, que acontece no final deste mês no Miracentro, aqui em Belo Horizonte. E aí, em primeiro lugar, desejando as boas-vindas, sucesso, a apresentação das Misses maravilhosas e você, claro, para falar também sobre o concurso do final do mês. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, todos vocês. Realmente o concurso vai ser um grande espetáculo, né? O Grupo Bandeirantes de Comunicação, junto com a Enter, que é a empresa do grupo, que dirige, né, todo o espetáculo, está todo mundo engajado nessa mega transmissão que vai acontecer 28 de setembro, 22h15. Vai ser uma festa única, de muito charme e glamour, como o concurso, depois que a Band assumiu, resgatou todo esse glamour que nós sempre tivemos nesses últimos 60 anos de história. As Misses, aliás, são quantas ao todo? 27 Misses, são uma 27. representante de cada estado do Brasil. Mesmo, né? Não tem um estado que às vezes mostra duas e tal, isso não acontece. Não, a tradição é essa, uma de cada estado da Federação Brasileira. E todos participantes todos participam, todos sobre o cuidado e a gestão do Grupo Bandeirantes. Só uma dúvida que eu tenho com relação ao julgamento ou ao concurso que acontece em cada estado. Em todos os estados a Band mostra o concurso ou não necessariamente? Esse ano ainda não. O Grupo Bandeirantes, através da Enter, supervisiona todos os estados, né, dando orientação, passando todos os critérios de como tem que ser a escolha. Nos próximos anos, a Bandeirantes vai viajar, né, para todos os estados, então fazendo e em parceria com os coordenadores, administrando a cada escolha nos seus estados. E nós temos aqui 5 candidatas do mais alto padrão. Eu gostaria que você apresentasse para o pessoal de casa. Elas podem fazer um charme assim, claro, para o pessoal claro. que está em casa assistindo Melhor e curtir um pouquinho, uma né? prévia do que vai acontecer. Miss Acre. Tem uma música aí para concurso de Miss, ô Lincoln, por gentileza? É muito importante essa postura das Misses, que elas usam a mão, mostrando a silhueta e a postura do pé também, e encarando a câmera, que vai ser fundamental na noite final também. Perfeitamente. Então, Miss Acre. Agora, então, para vocês conhecerem, Miss Amapá. Então, silêncio no estúdio confortável, pois é, né? Você vê, mulher bonita impõe, né? Realmente. Miss Amapá, então, aqui no em apresentação, Amapá, com a postura internacional de Miss. Obrigado, Amapá. Muito bem. É a primeira vez que o Ceará. Brasil não se manifesta no programa. É uma sósia da Débora Seco, né? Tem uma semelhança aí da Miss Ceará. Realmente, parece mesmo. Você tem razão. Parece mesmo. Também com uma postura internacional, já pronta para os concursos de fora. Isso é fundamental também. Rio Grande do Sul. Miss Rio Grande do Sul, aqui nos Donos da Bola, também dia 28 de setembro, no Miracentro, às 22h15, ao vivo na tela da Band, concurso Miss Brasil. Apresentação da Renata Fã. Renata Fã, que foi Miss Brasil em 1999. Exatamente, Renata Fã será a apresentadora. E agora a prata da casa, né? Que é a anfitriã Janaína, que vai fazer seu showzinho agora. Muito bem, Janaína Barcelos. É a anfitriã, né, de todas as meninas e está recebendo muito bem as candidatas em Minas Gerais. Muito bem, obrigado, Janaína. 27 candidatas, van premier do concurso que acontece dia 28 de setembro, às 22h15 no Miracentro. Total transmissão aqui da Band com a apresentação. Aliás, a Renata Fã, em parceria com... Já definiu? Eles estão Porque normalmente é um casal que apresenta. Né? Eles estão definindo ainda... Sérgio Maroni, já foi definido. Então. Sérgio Maroni. Então, Sérgio Maroni. Eu jurava que eles iriam me convidar. Pois é, mas poderia, o Sérgio Maroni, então... Poderia, acho pois que de repente um desafio. A gente convida, colega assim da casa, a gente te convida e você emagrece 30 quilos até o dia 28. Fica tudo certo. É verdade. Evandro, obrigado pela vinda. Obrigado a você. Sucesso para você, sucesso meninas, boa sorte a todas. E que sejam... Eu não tenho a menor dúvida que vai ser um sucesso. Dia 28, então... 10h15 da noite na tela da Band. Obrigado, Evandro. Obrigado a você. Por gentileza, podem sair por aqui. Mas dá para passar mais uma vez? Vamos lá. Pra gente... E o pessoal, acima de tudo, ver de casa as 5 candidatas das 27 que se apresentarão, então, no dia 28 lá no Miracentro. Obrigado, então, a todas as meninas, ao Evandro. Muito obrigado a você de casa também, que curtiu e muito. Eu tenho certeza que você curtiu, né? Vamos premiar então, o que acontece no dia 28. Eu, sinceramente, eu nunca vi, né, esse estúdio
tão calado, o Júnior Brasil não se manifestou, falando baixo, o Cadu Doné a mesma coisa. Aqui, faltou babador. Faltou babador para todos. O Júnior Brasil, me responde uma faltou. coisa, já que o assunto é mulher bonita. A mulher bonita, ela impõe? O homem tem medo da mulher bonita? Não diria que tem medo, não. Mas a mulher bonita, você para babar, para olhar, enquanto você admirar. para e fica olhando... Aí você fica aquela coisa, aquele termo, embasbacado, surgiu quando o homem viu uma mulher bonita. Ele ficou embasbacado. Ô, Cadu, impõe, Cadu. Uma mulher bonita, quando ela chega assim, você olha e fala, meu Deus, eu não sou ninguém. Não, aí se você fala que você não é ninguém, acabou. Você tá morto. Tô perguntando. Aí você morreu. Varia de cada um para cada um, né? Não dá para generalizar, não, mas uma imposição de alguma forma sempre tem, né? Quando você vê, Brasil... Impressiona, né? Impressionar, E fora que tem outra coisa, né? Aquele silêncio, se tivesse legenda, né? Aquele balãozinho aqui, então o cara fica... rapaz. Aquilo ali, ele tá... Não, e o pior de tudo, você não sabe. Eu aqui ao lado do Evandro, né? Aí sobe... Então, você fala de mulher bonita do lado do Evandro. O último lugar que eu vou olhar é o cabelo dela, a cabeça dela. Né? Não, e as pernas na minha frente. Hoje eu apanho. Eu vou... Tá aqui, você fica até... Bom, pessoal, vamos falar de bola. Hoje tem bola rolando. E véspera de jogo é dia de rachão, certo? Quem tem dinheiro ria toda, né? Pois é, o sorriso é fácil na boca do rico, né? Por isso eu não sorrio. Mas é dia de rachão, na maioria dos times sim. Mas no Cruzeiro ontem foi dia de coletivo, bem puxado, aliás, já que o confronto de hoje pode ser considerado chave para o futuro da Raposa no Campeonato Brasileiro. Antes da gente entrar com o VT, até respeito, né, a opinião de muitos amigos da imprensa, mas sem essa de final antecipada, rapaziada, falta um turno inteiro ainda para a decisão. É um jogo muito importante, mas nada de final antecipada, até porque não teremos uma final. Mas é um jogo, de fato, muito importante. Vamos ver então o VT aqui na tela da Band, nos Donos da Bola. No futebol profissional é assim, treino que antecede jogo geralmente tem aquele velho rachão descontraído, bem, mas em véspera de partida importante a regra muda. Marcelo Oliveira resolveu fazer um coletivo. Jogos importantes, você se prepara melhor, né? Tem um algo a mais, tem que ter um algo a mais, então o Marcelo optou por fazer um treino tático pra gente acertar os últimos detalhes ali, pra chegar amanhã e poder dar o melhor de todo mundo. E no coletivo foi possível ver apenas uma mudança para o jogo de hoje. É na lateral direita. Ceará, que foi poupado na última partida contra o Atlético Paranaense, retorna à equipe na vaga de Mike. Acho que a força do grupo tem sido fundamental, né, para a campanha do Cruzeiro. Faz parte da coerência que eu volte nesse jogo aí, um pouco mais descansado, com o tanque um pouco mais abastecido, né? Para que na quarta-feira eu possa esvaziar o tanque dentro de campo e ajudar a equipe. Atenções sempre redobradas em Seedorf, o rei das assistências neste Brasileirão. Mas não é só o holandês que preocupa os cruzeirenses. O Botafogo, principalmente nesse ano, está muito forte no coletivo, tanto que conquistou o Campeonato Carioca com facilidade. E está disputando aí desde o princípio do Campeonato Brasileiro aí a liderança ou está próxima dela. Então é uma equipe que tem um conjunto forte. Saiu alguns jogadores, então é um conjunto bastante equilibrado. A arbitragem também tem preocupado os cruzeirenses, mas esse é um assunto que os jogadores preferem deixar de lado. Na verdade, o conselho, né, que o Marcelo tem passado para nós é esquecer a arbitragem, né? Ele tem nos pedido muito para não reclamar com o árbitro, para não tomar cartão, né, bobo, para depois futuramente desfalcar a equipe e até mesmo prejudicar, e tentar o máximo, né, fazer com que a gente consiga, né, vencer os jogos, mesmo com alguns tropeços, alguns deslizes da arbitragem que possa acontecer. Então é isso que a gente tem tentado fazer. A gente espera, obviamente, que o árbitro seja o mais imparcial possível em todos os jogos, para que a qualidade da equipe possa sobressair sobre os demais. Muito bem, tá aí. Cruzeiro pronto para talvez o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro até aqui. Talvez não, de fato é o jogo mais importante. Também com um adversário
mais qualificado, não é isso? Dimar Oliveira, Miss Donos da Bola. Boa tarde, Di. Ficou todo mundo, né? Não, Di, esqueceram aqui você. hoje, gente. Você é um espetáculo. Eu entendi. Um abraço coletivo na Dimara. Vamos lá. Aí. Não, foi lindo. As Dimara. Olha aqui. A Dimara, a verdade tem que ser dita. Você bagunçou o cabelo da Dimara. A verdade tem que ser Dimara. dita. A vida da Dimara melhorou muito quando ela começou a trabalhar comigo. Tô mentindo? Tô mentindo? Não, não. Por quê? Porque eu só trago alegria pra vida dessa mulher que aqui está. É verdade. Beijo pro Marcão e pra Mariana aí em casa. A gente tava falando de Dimara, que melhorou como mãe dentro de casa também, porque eu dou apoio pra Dimara aqui e ela Conversa é a nossa fiada, não. Os meninos reclamam todo dia me ligando, pedindo para ela ser Dimara, mais vamos falar flexível. do jogo. Júnior Brasil hoje tá que nem o Ulisses Costa lá no Jogo Aberto. Empolgado, né? Parece que tá aqui mulher. Não é? Não, e mulher bonita. É diga-se de passagem, mulher bonita. Olha E só. várias. Várias. A Aqui, gente começa pode por falar aqui. do jogo Corta de o hoje? microfone do Brasil. Pai de Deus, todo mundo esperando para ver o jogo, né? Torcida do Cruzeiro empolgadíssimo. Olha, o Everton falava essa questão da final antecipada e eu concordo plenamente. Não é isso, mas é um jogo que pode definir o futuro do Campeonato Brasileiro. Isso eu acho. Pelo que as equipes têm na sequência, pelo que pode acontecer com quem vencer ou perder essa partida. Mas não acho que é terra arrasada para ninguém, nem para quem perder. O Botafogo tem uma possibilidade de recuperação, como o Cruzeiro também tem, se acontecer alguma coisa. Então, assim, não define nada, mas coloca neste momento campeão e vice frente a frente. E isso tem sua importância. Vão medir forças, vão ter a noção de quem arma melhor para cada lado, quem vai ficar mais preso na marcação. São dois treinadores muito táticos, vão fazer um quebra-cabeças hoje no Mineirão. E isso é muito bom de ver, o futebol bem jogado. São duas equipes que jogam futebol muito bonito hoje. Futebol que se apresenta ofensivo, futebol que tem marcação, mas principalmente, e acho fundamental, que respeita o torcedor que está acompanhando o jogo. As duas equipes jogam para frente. E isso, para mim, é fundamental. Ô, Cadu, seria muito precoce a gente dizer que o Botafogo lembra um pouco o Atlético do ano passado, que tem 11 jogadores muito bons, tem um bom time, mas o banco deixa um pouco a desejar, mas dizer isso agora, ou pela campanha que vem fazendo na temporada, não dá para falar isso. É um time tão qualificado quanto o Cruzeiro. Olha, o elenco do Cruzeiro, sem dúvida alguma, é melhor. Acho que o time também é superior, mas a diferença entre os elencos aí cresce ainda mais. Acho que dá para dizer, sim, que o Botafogo não tem um elenco tão bom assim, tem um time titular muito bom, aí sim, dá para falar isso. Agora, o elenco do Botafogo é normal, não tem, assim, muitas peças de reposição, apesar de que o Botafogo vem surpreendendo, né? Porque o Yuri, ninguém esperava, saiu meio do nada, já começou a jogar bem. O próprio Elias, quando era utilizado como reserva, já era uma espécie de 12º jogador, entrava muito no time do Botafogo antes da saída do Vitinho, ele entrava e não entrava tão bem. Agora que o Vitinho foi embora e que ele entra com responsabilidade maior, ele cresceu de rendimento. E o Rafael Marques também, né, Cadu? Eu acho que ele é um destaque importante. Ele também não aparecia dessa forma e hoje é um dos artilheiros do campeonato. Tava aí, E ele mudou de posição, né? Porque o Rafael Marques, quando o Vitinho estava aqui, ele era um centroavante mesmo, camisa 9. Com a saída do Vitinho, ele recuou, virou um meia, que é até a posição de ofício dele. Muita gente pensa que ele é centroavante. Primeiro porque nesse campeonato ele começou jogando assim. Segundo porque ele tem uma aparência de centroavante, aquele cara alto que parece não ter muita habilidade, assim, mas não é o caso. As aparências às vezes enganam. Ele é um armador e até tem certa habilidade e ele cresceu sendo recuado. Agora, tem o Otávio, né, que é jogador também da base, não é isso? Da base. O Yuri, que surgiu muito bem. O Botafogo tem descoberto, né, ao longo desses últimos meses aí, jogadores importantes na base. Agora, e aí a mesma pergunta para você e para você também. O Lodeiro é mais importante para o Botafogo do que o Seedorf? Dentro de campo? Não, você. Quem que vai O primeiro? que é isso? O que está acontecendo? O povo está achando que não tem áudio. Não. Voltou agora. Porque tava cortado. Tá cortado o microfone aqui. Eu tô tentando falar e lá em cima eles não ajudam. Ô, gente, ajuda na hora de falar. Você mandou cortar o microfone e não desdeu a ordem. Não desdeu. Vai cortar de novo, então? Não, gente, me ajuda. Não, faz isso aí não. Eu acho que não. O Lodeiro é um grande jogador, ele finaliza muito bem, é um jogador perigoso, ele tem rapidez. Aquilo que o Cadu falou é uma verdade. O Botafogo acabou surpreendendo com relação à questão elenco. Eu não esperava que ele mantivesse
essa pegada durante boa parte do campeonato, porque no momento o elenco fala alto. E entendo que no segundo turno ainda pode acontecer e o Botafogo ainda se ressentir com relação a algumas limitações do elenco. Mas é um time, a gente sempre falou, sempre enalteceu, um time que está bem armado, um time ofensivo, duas equipes que até se lembram muito pela ofensividade, defesas firmes, jogadores de pegada. Você tem Marcelo Matos, você tem o Newton, você tem jogadores ofensivos, você tem o trio do Botafogo, tem o trio do Cruzeiro. A diferença é que você do lado de lá tem um Sidorf, que é o cara que coordena tudo isso. No Cruzeiro você tem um Goulart que se movimenta muito mais, um jogador com muito mais raça, mas o Botafogo merece todo o cuidado com tudo. Mesmo tendo ainda um Júlio César, alternativas, um Jefferson no gol, eu acredito hoje na vitória. Vai ser um jogo dificílio, mas eu estou acreditando não só pelo papel que o torcedor pode fazer, principalmente pelo que o Cruzeiro tem apresentado. Cadu Doné, 10 segundos. Eu acho o Sidorf mais importante do que o Lodeiro, embora em alguns jogos específicos o Lodeiro tenha sido mais importante do que o holandês. Muito bem, 6 segundos. Aposentados e aposentadas, prestem bem atenção nessa notícia que eu vou passar para vocês. Vocês que trabalharam aí durante anos, né, se aposentaram pelo INSS, mas que após a aposentadoria continuaram trabalhando, ou trabalharam de repente por um período contribuindo para a Previdência Social novamente. Você sabia que pode aumentar o seu benefício? Isso mesmo. Você aposentado pode trocar a sua aposentadoria antiga por uma nova e mais valiosa, o que é mais importante. Isso é a desaposentação legal. Muita atenção. Se você é aposentado do INSS e voltou a trabalhar, voltou a contribuir para a Previdência Social, você pode desaposentar. A desaposentação é notícia em todos os meios de comunicação do Brasil. Essa é a oportunidade de você, aposentado do INSS, aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.159, como um direito legal, hein? Direito legal. Então, meus amigos aposentados e aposentadas, um alerta. Corra para ter o seu direito garantido e o seu ganho maior, como já fizeram milhares de aposentados. Mas atenção, aviso importante, o prazo está acabando, preste muita atenção. Se você aposentou pelo INSS e voltou a trabalhar contribuindo para o INSS, ligue nesse número que está na tela. Esse é um direito legal, não perca tempo, ligue agora, requeira sua desaposentação hoje, receba um dinheiro que é somente seu. Ligue agora no 2512-0900. Está aqui, ó. Aliás, não é aqui, é aqui, ó. 2512-0900. 2512-0900. Você poderá agendar uma consulta e se informar de seus direitos. Se o telefone der ocupado, insista. Não perca mais dinheiro. Você pode aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.159. Peça sua desaposentação hoje. Faça como milhares de aposentados em todo o país. Ligue agora, 2512-0900. Plantão de atendimento, mas ligue agora, 2512-0900, ok? Confiança em alta e promessa de entrega e determinação após as 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O Atlético quer mais um triunfo hoje diante do São Paulo e aí, claro, para continuar essa escalada na tabela. Roda aí. O retrato de um time campeão da Libertadores. Por onde passa hoje em dia, o Clube Atlético Mineiro gera respeito e admiração. Aliás, este grupo de garotos da base do Audax, local de treinamento do Galo em São Paulo, não se conteve. E quando viu o Ronaldinho Gaúcho? Que isso, o coração dá tanto disparado, ele desceu do ônibus ali, que é um ídolo assim que é um mito, cara, ele joga demais, mano. É inspiração de verdade, mano. É por isso que eles, mesmo longe de casa, têm motivos para ficar completamente à vontade. E os últimos resultados da equipe, jogando fora neste Campeonato Brasileiro, dão exatamente essa medida. Nos últimos 5 jogos, nenhuma derrota e apenas um golzinho sofrido. E juntando com as partidas de Belo Horizonte, já são 10 rodadas seguidas de invencibilidade. O bom é que a gente já está entrosando, né? A gente já sabe o que cada jogador já faz dentro de campo, né? O lado bom do Fernandinho, do Jô. Diego Tardelli tem outra razão para estar tão feliz. Ele é um dos 5 jogadores do Galo que já atuaram pelo São Paulo e costuma se dar bem diante dos velhos amigos. Marcou 4 gols em 7 confrontos. Vamos tentar a sorte amanhã de novo, né? É um adversário que, né, acho que desde minha chegada no Atlético, eu sempre tive a oportunidade de fazer gol, né, desde 2009.
E tomara que a sorte esteja comigo amanhã de novo, que né, a gente precisa desses 3 pontos, precisa somar pontos. Com o Fernandinho, o Atlético está escalado pelo técnico Cuca. Será a mesma formação que bateu o Grêmio no domingo em Porto Alegre. Sem fazer mudanças, deu para participar sossegado do animado rachão e manter a freguesia irritando os rivais. E vocês acabaram perdendo ali o time do Pierre pro Cuca, né? A rivalidade está grande ali, hoje quase batemos no juiz ali, porque tá difícil ele. Brincando ou não, eles querem mesmo é colocar todos os adversários na roda. Para quem já conquistou a América, sonhar está permitido. O primeiro objetivo foi sair da zona do rebaixamento ali, daquela zona desconfortável que a gente estava. E agora a gente já começa a enxergar o campeonato de uma outra forma, porque a gente tem condições. Então vai depender muito do que a gente for fazer amanhã. Se conseguir uma vitória pra gente, a gente já começa a pensar assim no título. Muito bem, Tardelli falando, bola rola logo mais um jogo do Atlético contra o São Paulo na temporada. Dimar Oliveira, o técnico Muricy hoje tem tudo para conhecer sua primeira derrota, porque o Atlético vem embalado. Não, aí não é nem desmerecendo a instituição e nem querendo fazer futurologia, não, porque pega o Atlético numa fase muito interessante do retorno. Agora, fora isso, eu queria saber da sua opinião sobre umas imagens que a gente acabou vendo ali. Paquito, eu tô gordo na tela, dá para abrir um pouco a imagem? Você me deixou muito grande na tela, muito gordo. A câmera engorda. Na TV engorda mesmo. HD. Na TV engorda. Na TV engorda mesmo. Aqui, o ambiente do Atlético, para esses jogadores que chegaram depois, parece ser muito bom. Né, os jogadores que foram contratados depois da montagem do elenco, está todo mundo muito bem entrosado, o elenco aceitou e todos falam a mesma coisa. A gente chega, existe uma união muito grande. Isso é interessante. Você acha que isso pode ser a receita, e é a receita também para o sucesso do Cruzeiro? Esse bom clima interno nos clubes? Do Atlético, sem dúvida nenhuma. E a gente sempre falou sobre essas circunstâncias, até quando o Fernandinho e o próprio Dátulo chegaram, nos primeiros jogos deles, o próprio Ronaldo levava esses jogadores à torcida, tipo assim, apresentando, né? Estamos juntos, eles estão chegando para integrar. E vou dizer mais. Hoje, quando você tem um grupo tão fechado como é o grupo do Atlético, que é um grupo muito fechado, qualquer contratação que vai ser feita, esses jogadores são consultados. O tipo de jogador que vem do outro lado, os relacionamentos, todo mundo sabe como cada um se comporta, se pode fazer parte do grupo, se vai se integrar muito rápido, se vem para acrescentar, eu acho que isso é primordial. Agregar ou desagregar. Exato, todo mundo sabe quem é. Como tem jogadores que foram falados para o Atlético que não vieram, exatamente porque não tinham esse tipo de comportamento. Comportamento de grupo, comportamento coletivo. Então, quem vem, o torcedor atleticano pode ficar tranquilo, que são jogadores que integram ao grupo. E vamos combinar que hoje o Atlético está lá em Brasília, resolvendo a questão da liberação do dinheiro da venda do Bernard e comprovadamente os reforços que terão que vir aí nos próximos dias, a galera vai poder estar tendo novidades. Júnior Brasil, o Atlético contra o São Paulo hoje, Brasil, gostaríamos de ouvi-lo. Obrigado. Acredito na vitória do Atlético, todo respeito ao São Paulo de Muricy, é um outro São Paulo porque está com gás, o Muricy já está cobrando de alguns jogadores, o Oswaldo que não vinha rendendo, olha Oswaldo, você precisa, tem que render mais, o Muricy ele sabe mexer com o brilho do jogador, não tem um problema maior com o Rogério Ceni, que é o líder negativo para uns, positivo para outros, mas, querendo ou não, ainda é uma referência. Contudo, o Atlético começa a se reencontrar, não é só pela questão do retorno, tem mostrado bola, reencontrou aquela vontade, aquela pegada, por isso dá para acreditar. O Atlético tem mais qualidade que o São Paulo, o Atlético vive um momento melhor na tabela, o São Paulo já respira, mas ainda não tem aquela tranquilidade pelo que vem pela frente. Por isso eu acredito no Atlético. Muda alguma coisa, Cadu, em relação ao que jogou com o Grêmio hoje contra o São Paulo? O estilo do jogo do Atlético contra o Grêmio deve ser implantado também hoje contra o São Paulo? Eu acho que deve mudar um pouco, até porque a gente não espera um gramado daquele jeito, né? As circunstâncias devem ser totalmente diferentes, então só isso já muda para o Atlético, porque aquele dia foi muito diferente, né? O time teve que se adaptar a um tipo de jogo distinto do que está acostumado. O Atlético joga com muita velocidade, muito toque de bola, e na arena do Grêmio era impossível por causa da chuva. Então acho que deve mudar um pouco nesse sentido. Agora o Oswaldo deve sair do time, o Wellington deve entrar no lugar dele, fazer dupla com o Luiz Fabiano, e todo mundo lá em São Paulo, Everton, tem a esperança de que com o Muricy o Ganso jogue mais, porque o Muricy foi o treinador do Ganso na época do Santos e cobrava muito que o Ganso fosse, além desse jogador clássico de toque de bola, um meia mais no estilo das antigas que ele é,
falou sobre isso. Eu quero os craques no meu time. Ganso e Jadson vão jogar juntos. Então, eu acho que aí é que o Atlético pode mudar, que vai ter que ter uma marcação mais forte ali, especificamente pela armação. Jogadores, né? tá? O Zé Roberto, por exemplo. Agora, o Ganso, eu acho que ele pode jogar muito com o Muricy, porque o Muricy cobra uma coisa dele que eu acho muito importante, que ele seja um jogador que junte essa parte mais clássica do jogo dele, toque de bola, cabeça erguida, a um futebol mais moderno, de correr mais, morder mais na marcação, entrar na área, como ele cita muito o Alex, por exemplo, que é um camisa 10 que entra na área, faz gol, finaliza, ele cobra muito isso do Ganso. Então, acho que o Atlético tem que ficar muito de olho nesse jogador. Mas que ele é diferenciado, isso é importante. E agora aquela dica que você estava esperando. Estou aqui ao lado da Miss Chevrolet Brasil, grande Kate. Você que tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro por apenas R$ 299. Você gasta na balada, que eu sei. É isso mesmo, menos de R$10 por dia. Compre agora mesmo o seu Chevrolet novinho com a Brasil, ligando para 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance. E olha que moleza, com o seu lance você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou o prazo de pagamento também. Ele fica mais curto, 3003-4443. Ainda não ligou? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana, amigão. Imagina você, carro novo, R$25 mil na mão para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Ligue aí, 3003-4443. Temos condições especiais para você que é de Governador Valadares, já que inauguramos recentemente uma nova unidade aí na sua cidade para atender a toda a região. Então ligue, 3003-4443 e peça a visita de um consultor. Seu Chevrolet novo com menos de R$10 por dia só na Brasil. Olha a promoção aí, hein? Os 10 primeiros que comprarem o consórcio hoje irão receber a camisa do seu time do coração. Oficiais as camisas, mas só para os 10 primeiros, hein? 3003-4443. Pessoal, se eu não tivesse aqui de frente para a Kate, para mim Chevrolet Brasil, eu já estava aí com o telefone na mão. E é o celular e o fixo, os dois, para não dar erro. Então tá esperando o quê? 3003-4443. Conquiste o seu novo carro agora, ligando para Chevrolet Brasil. 3003 está aqui. 4443. Daqui a pouco a Kate volta e a gente volta para falar de Chevrolet Brasil, Zil. Olha aqui, daqui a pouco, inclusive nós vamos mostrar aqui o Fabiano Baldasso, nosso comentarista da Band lá de Porto Alegre. Ele é muito querido aqui em Minas Gerais, né? O Fabiano Baldasso é polêmico, ele sustenta umas coisas. E ele está falando da possibilidade do Ronaldinho sair do Atlético e jogar no Grêmio no ano que vem. Daqui a pouco, portanto, aqui nos Donos da Bola, e aí o convite está feito para você se ligar. Cruzeiro e Mineirão, uma sintonia perfeita. Eu gosto quando tem música de fundo, né? Que esse tipo de título assim, é interessante. E que será colocada mais uma vez à prova no confronto contra o Botafogo. E como não poderia deixar de ser, o gigante da Pampulha receberá um grande público, mais de 40, acredito nos 50 mil espectadores, vão prestigiar hoje esse grande jogão de bola que você confere na Band News FM 89,5, comigo, com Diogo Ramalho, com Dimar Oliveira e com Léo Gomide. Vamos ver então? Se liga aí. Mineirão e Cruzeiro, uma sintonia perfeita. A Raposa não sabe o que é perder no estádio depois que ele foi reinaugurado. 18 jogos, sendo 17 vitórias e apenas um empate. A força das arquibancadas está fazendo a diferença. Acho que é super importante o torcedor demonstrar cada vez mais a força que tem, a tradição que tem o Cruzeiro aliada ao seu torcedor. E isso daí gera nos jogadores aí uma motivação muito grande. Jogadores que chegaram esse ano, então é um plantel que está vendo a força da torcida no dia a dia aí, onde nós temos a oportunidade de jogar dentro do Mineirão. Cruzeirenses empolgados, e não é para menos. Desde 2010, quando o Cruzeiro foi vice-campeão brasileiro, os torcedores não viviam uma lua de mel com o time. A torcida isso também acho que contagia, né? Vendo a forma que a gente está jogando, né? Além de estar apresentando um bom futebol, né? Acho que a vontade, né? Então isso também chama a atenção do torcedor. Pelo momento, a gente sabe que eles vão ser muito importantes para essa sequência do campeonato. Então não tenha dúvida que eles estão, né, se mobilizando para isso, né? Todo mundo está
convocando a torcida para o estádio, para lotar, porque eles também fazem essa diferença lá fora. Com 7 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já superou a melhor sequência dos últimos 6 anos. E se derrotar o Botafogo hoje, a equipe iguala o feito de 2003, quando conseguiu 8 vitórias consecutivas. É o pensamento nosso, né? Conseguir a 8ª vitória e, se Deus quiser, não parar por aí e conseguir aí o título como 2003, a equipe que o Cruzeiro formou aí conseguiu. Então esse é o nosso pensamento também. O duelo de hoje é um teste de fogo. Todo cuidado com o time carioca, que é o 2º melhor visitante do Brasileirão. Podemos mudar nosso modo de jogar, que vem dando certo, principalmente dentro de casa. Então é com a mesma pegada, a mesma atenção que estamos tendo em todos os jogos, para conseguirmos sair com uma boa vitória. Eu entendo que desde 2010, e aí foi inclusive colocado esse ponto aí no VT, o Cruzeiro não vivia uma expectativa tão grande de um jogo tão importante. Eu vou dizer mais, é a minha opinião, não sou dono da verdade. Para mim, a torcida está mais ansiosa por esse jogo de hoje do que para os jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil. Mais detalhes do Cruzeiro agora, direto de Araçuaí para sua telinha. Ele que para o norte de Minas quando fala, o grande Diogo Ramos Ramalho, primo do Tony Ramos. Seja bem-vindo, Ramalho. Mamãe e papai estão em casa assistindo, Ramalho? Boa tarde, Everton. Boa tarde, pessoal de casa. Sim, estão em casa, mas hoje na casa da vovó. Como é que é o nome do seu pai e da sua mãe? Seu Cândido Ramalho e a Valdete Vieira Ramalho. Beijo pra dona Valdete, pro seu Cândido, minha mãe e meu pai, porque nós somos irmãos, Ramalho. Fala, Ramalho! É isso aí, Everton. Olha, o Cruzeiro definido, apenas uma alteração, né? O Ceará entrando na lateral direita, o Mike ficando no banco de reservas, o técnico Marcelo Oliveira que poupou o Ceará por desgaste físico na última rodada contra o Atlético Paranaense, volta agora. É um jogador que marca mais do que apoia, portanto o Cruzeiro perde um pouco em velocidade pelo lado direito. O Cruzeiro tem uma arma também, a gente pôde perceber isso ontem durante o treinamento na Toca da Raposa 2, a bola parada que todo mundo já sabe na temporada 2013 é uma arma forte, mas com a chegada do Júlio Batista isso ficou mais forte ainda. Eu vou explicar por quê. A gente percebe, ele fez um gol já cobrando falta, o primeiro que ele fez com a camisa do Cruzeiro, ele tira o peso da bola, Everton, muito fácil quando ela chega próxima do gol. Isso dificulta muito a ação do goleiro para fazer a defesa. A gente percebeu isso ontem na Toca, não é sempre que acerta, mas esse descaído da bola realmente é uma arma muito forte que tem o Júlio Batista no chute na cobrança de falta da entrada da área. Vamos passar então o time do Cruzeiro para quem está ligado aí nos donos da bola. Fábio no gol, Ceará pela direita, Bruno Rodrigo e Dedé na zaga, Egídio na lateral esquerda. O meio de campo vem com Nilton, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Na frente, o William ao lado de Borges. Apita o jogo Luiz Flávio de Oliveira. Beleza, Ramalho, um abraço para você, muito obrigado. Até logo mais, então, na Band News FM, ao seu lado, ao lado de Léo Gomide. Obrigado, então, Ramalho, e também ao lado de Edmar Oliveira. Ele destacou a questão do Júlio Batista, mas principalmente também é importante destacar o time é o mesmo. De novo, isso é bom. Muito bom. Eu gostei da passo que ele falou que o Júlio Batista tem uma... ele consegue tirar o peso da bola, isso faz uma diferença enorme nas cobranças, mas que ele não acerta todas. Mas Então, quer dizer, é o que a gente está falando, né? Vai ter que acertar muito ainda, né? Porque... Primeiro tem que ser titular do time. Não tem que ser titular. Quando entrar... vamos entrar aos pouquinhos, é isso que a gente está falando, tem que ter uma consciência disso. E aí ele volta com o Ceará, que eu te avisei, você queria o Mike, né? Mas ele volta com o Ceará. E a questão da experiência, a gente entende a opção que o treinador faz nesse momento. E até porque ele foi muito justo quando ele explicou no vestiário. Ele tem que ser o líder. O líder, nesse momento, quando o Ceará saiu, ele sabe que ele... Tem que ter um critério para amanhã, em outra situação, e falar esse é o critério. Técnica, mas eu prefiro o Mike. Pois, eu também prefiro, mas aí é uma questão técnica, né? Ele está sendo coerente com aquilo que ele imagina. Eu também, então, eu entendo a coerência do Marcelo, mas eu também prefiro o Mike. Por velocidade, só que hoje, gente, pela forma como o Botafogo joga, por quem o Botafogo tem, ele vai precisar de uma marcação. E o Ceará marca mais do que o Mike. Muito bem, isso é fato. Né? O Mike leva o time mais pra frente. Mas hoje, como o adversário também vai impor uma força ofensiva muito grande, Concordo. O Marcelo tá certíssimo, inteligentíssimo. Vai privilegiar também o defensivo. Ô, Brasil, me diz uma coisa. A gente fala muito e meio que casa essa situação atual do Cruzeiro no Mineirão. Mas o que, na sua opinião, foi a montagem do time? Não tem nada a ver com o estádio?
Foi a montagem do time acertada, o bom uso do dinheiro, ou tem essa sinergia também? Você acha que tem uma coisa que tem a ver com a outra? As duas coisas, tudo que você falou é um time, tem união, essa mesma união que você falou no bloco anterior, a Dimara destacou, tudo isso acaba pesando, mas o principal é que o Cruzeiro tem um time, tem qualidade, tem jogadores diferenciados dentro de campo e um time que conseguiu um bom entrosamento graças ao trabalho do Marcelo Oliveira, mérito da diretoria, mérito do Marcelo, dos jogadores que estão rendendo, e aí vem essa famosa sinergia com o torcedor. Da mesma forma, você pega, olha, o Atlético teve números incríveis no Independência. Normalmente, a equipe que joga ali, ela tem um bom campo com apoio do torcedor, ela vai ter números positivos, porque ela joga ali com frequência, ela conhece mais, ela tem as referências na hora de bater uma bola, cruzar uma bola, e quando você vai para outro estádio muda, você não tem aquela referência. Então tudo pesa, é um pacote, o torcedor do Cruzeiro está ciente do papel dele, tem entendido isso, que precisa apoiar. Quem ainda não comprou ingresso tem que ir. Isso a gente fala, tanto para jogos. Não, essa ainda tem na mão de cambista, aí você acha fácil. Não, mas não vai comprar de cambista, né? Isso no Brasil. Já vai comprar, agora você tem que comprar e tem que ir. Tem que lotar o Mineirão. A gente viu nas imagens aí aquele setor, né? Que fica abaixo e à frente das cabines de transmissão, das posições de transmissão. Eu quero guardar o Cadu, porque o Marconi Barbosa fala sobre isso. Fala da possibilidade que deve ser feito para lotar também aquele setor. Precisa. Então, depois que o Marconi falar, o Cadu também fala de tudo isso aqui. Acompanha aí. O problema daquele setor ali é um setor mais caro do estádio. Em qualquer evento esportivo, os setores mais caros são os últimos a serem comercializados. Então, para a gente solucionar aquele problema, é trabalhar um preço mais baixo. E ao se trabalhar um preço mais baixo naquele setor que é exclusivo da Minas Arena, fatalmente os setores que pertencem exclusivamente ao Cruzeiro, nós podemos ter migração de público de setores que a gente tem 100% da receita para esse outro setor. Então a gente está tentando encontrar uma fórmula que não impacte tanto negativamente para o Cruzeiro, em função dessa migração, né, de torcedores de setor onde o clube já tem 100% da receita para ir para esse outro setor. E nesse novo setor é um setor onde nós iríamos compartilhar a receita. Bom, aí é um assunto estranho, né? Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça que um torcedor pagando R$10 é melhor que 10 torcedores pagando R$1. Essa matemática não fecha na minha cabeça. O resultado é o mesmo, mas 10 torcedores pagando R$1, eles consomem no estacionamento, eles consomem mais nos bares, de repente, como o Cruzeiro tem meio que uma boutique ali com os produtos, eles compram os produtos oficiais do clube. Então, isso é que não entra nessa cabeça gorda minha, mas não entra mesmo. Eu sou muito contra essa elitização no futebol. A gente já falou disso aqui várias vezes, de diferentes formas, às vezes aplicando a algum time específico, às vezes discutindo o tema como um todo. O Cruzeiro está indo bem em termos de público no Campeonato Brasileiro. Fechou a 21ª rodada com a terceira melhor média, atrás apenas de Corinthians e Flamengo. Agora, a gente percebe claramente, na cidade, uma demanda muito grande dos cruzeirenses pelos ingressos. O pessoal quer ir ao jogo. Se o ingresso não fosse tão caro, o Cruzeiro ia ter 40, 50 mil em quase todos os jogos. E isso não é palpite, não é impressão, não é achismo. É a gente analisar nas redes sociais, nas ruas, é conversar com as pessoas. Eu estou cansado de ver cruzeirenses, a gente conversar com torcedores do Cruzeiro que querem ir, mas simplesmente não tem dinheiro. Então, eu acho que tem que resolver isso, não pode ficar nessa história de elitização. E há uma lenda aqui em Belo Horizonte que a torcida do Cruzeiro tem uma fatia muito grande na elite, do pessoal com mais dinheiro, e as pesquisas mostram que isso não é verdade. Não, é verdade mesmo. Essas pesquisas de torcida que mostram o tamanho, que são divulgadas nos jornais e tal, se você pegar esses estudos e aprofundar, você vai ver ali a porcentagem de cada torcida que é formada pela classe AB, nível de escolaridade, nos bairros onde moram. E a torcida do Cruzeiro é formada em grandíssima parte pelo pessoal da camada mais baixa em termos de renda. Isso faz muita diferença. O que ele fala, ele está coberto de razão, porque ali, teoricamente, é um setor melhor. Você está ali perto do campo, você está mais próximo. É caro demais. E aí, se você pega, diminui ali, você vai criar um problema aonde aquele seu sócio está. Ele está coberto de razão. Só que eu entendo que o que você precisa buscar no momento desse é uma alternativa. Não, mas ali naquele espaço... Ele falou que o Cruzeiro... Não, só assim, que o Cruzeiro não tem interesse ali, porque ele não ganha nada ali. É isso que ele falou. Ali hoje é da Minas Arena. Então, o que ele vira e fala, e aí é que eu quero concluir, é de você buscar uma gestão compartilhada. E o que seria a solução? Você vender aquele espaço para uma empresa, uma grande empresa, e ela
use isso para ter o retorno de marketing e distribua como quiser aquele ingresso. Aí não vai atritar com o programa sócio-torcedor e você vai fazer aquilo que o Everton falou. Na gestão compartilhada, entra para o Minas Arena e o cara investe ali e ganha o retorno, a visibilidade. Quem colocou essa cláusula de que aqueles ingressos custariam mais caros no contrato do Cruzeiro? Quem colocou a cláusula? O próprio Cruzeiro. Quem colocou foi o Cruzeiro. Se ele não tinha, se lá a venda não era dele, se a venda ali não era do Cruzeiro, para que ele ia botar aquele setor mais barato? Quem fez a cláusula fazendo que ali custasse mais caro foi o Cruzeiro. Tá, mas a Minas Arena que virou e falou, eu tenho menos, mas ali é meu local. Se defendendo o dele. O Cruzeiro fez muito bem. Olha aqui, fica o convite. Alô, Marconi Barbosa. A entrevista foi muito rápida, o convite está sendo feito aqui ao vivo no programa. Venha até os donos da bola semana que vem, porque é um assunto muito importante, principalmente para a torcida do Cruzeiro. O que não pode acontecer é continuar com aquele setor, com os dois setores vazios. Isso não pode continuar. Depende da Minas Arena. Depende da Minas Arena. Okay. Ela tem que querer, porque competência o Marconi tem. A Minas Arena, tem que ter a Minas Arena. Que a Minas Arena também, se possível, envie aqui um representante para que a gente possa discutir, porque é um tema importante sim, porque estão afastando alguns torcedores menos favorecidos do estádio. Segura aí, Cadu, um instantinho só. Deixa eu só passar um recado para você. Todos conhecem a CG, mas como ela está irreconhecível, hein? Vamos reapresentar a moto. Bom, queria aproveitar para te apresentar para alguém que você já conhece. Né? E há bastante tempo, inclusive. Opa, peraí. Como assim? Calma aí. Amigo, você não está com amnésia, não. É que ela mudou tanto que talvez você nem reconheça. Ela não é uma pessoal, né? É a moto favorita dos brasileiros. Eu estou falando da nova linha Honda CG. Você já conhece? Ela está mais bonita, ela está mais leve, mais robusta, perfeita para a cidade e até para viajar, meu caro. Então vamos para as apresentações. Você, CG. CG, você de casa. Acompanha aí. Nas ruas. Nova linha Honda CG. Sua paixão de cara nova. Tá bonita, hein? Tá bonita. Tá muito mais bonita a nova CG. Olha aqui, vamos chamar agora Fabiano Baldasso, direto dos estúdios dos donos da bola em Porto Alegre, para falar sobre esse negócio que surgiu aí. Esse papo aí de que o Ronaldinho teria confidenciado ao Biteco, ao Kleber, diz que vai jogar no ano que vem no Grêmio e tal. Fabiano Baldasso, explica pra gente o que de fato aconteceu. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Para relatar para vocês o que exatamente aconteceu, porque a repercussão é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, a notícia que nós tivemos a possibilidade de veicular ontem. O que acontece é o seguinte, a gente conseguiu a informação através de alguns jogadores do Grêmio, que obviamente publicamente não confirmam, de que o Ronaldinho, nesse final de semana, no contato com os atletas do Grêmio, confirmou que tem como projeto jogar no Grêmio em 2014. Ele confidenciou isso a alguns atletas, inclusive ao Kleber Gladiador, com quem ele tem uma relação pessoal e conversou por mais tempo. Bom, obviamente a repercussão é muito forte em relação a isso aqui no Rio Grande do Sul, mas é bom que se diga o seguinte, não há neste momento, por parte do Grêmio, nenhum movimento, nenhuma ação ou negociação para repatriar o Ronaldinho. Todos nós sabemos que há uma relação muito conturbada do Ronaldinho com a torcida do Grêmio, por conta da saída dele em 2001 e por conta do possível retorno que não se concretizou há 2 anos. É muito complicada essa relação. Nós ouvimos ontem o presidente Fábio Koff sobre isso, que disse o seguinte, que ele reconhece o problema com a torcida do Grêmio, que a voz da torcida do Grêmio é muito importante para essa possibilidade, mas ele não descartou tentar essa contratação para o próximo ano. A torcida do Grêmio tem uma mágoa muito forte com o Ronaldinho. Só que eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Se começar uma negociação nesse sentido, se o Ronaldinho se apresentar como um jogador que estabeleça realmente a vontade de jogar no Grêmio novamente, encerrar a sua carreira por aqui, eu tenho certeza que vai acabar amolecendo a torcida do Grêmio desta
desta mágoa, deste ódio que acontece há tanto tempo. Mas neste momento, num primeiro momento, a repercussão da notícia na torcida do Grêmio foi muito, muito ruim. Muito bem, obrigado, Baldasso. Está aí então trazendo essa informação. Primeiro, eu não acredito que ele tenha dito isso. Segundo, quarta-feira passada estávamos eu e Dimara na cabine da Band News, o Assis entrou na cabine e nós tocamos no assunto. E o Assis disse, ele deve continuar aqui no ano que vem, sim. Né? Tem um projeto, tem Copa do Mundo, tem o Galo na Libertadores novamente, tem o Galo na Recopa, ele deve continuar aqui. Eu não acredito mesmo. O Kleber não confirmou, o Biteco foi entrevistado e nem sabia o que dizer. E ontem escutei o Fábio Koff também numa entrevista, na nossa emissora, Rádio Bandeirantes, lá de Porto Alegre, dizendo que é improvável, que dificilmente isso vai acontecer. O ranço entre a torcida do Grêmio e o Ronaldinho é muito grande. E eu vou dizer para você, cara, diante do que a torcida do Grêmio fez, se eu sou o Ronaldinho, eu não pisava mais no Grêmio. Não estou desmerecendo nem diminuindo. O Grêmio é um clube gigante, gigante. E segue a vida sem o Ronaldinho. Mas, diante do que eles fizeram e que fazem até hoje, eu, sinceramente, entendo que isso é quase impossível. Fica também o convite ao Assis para que venha até o programa falar sobre isso, Dimar. Eu fiquei impressionado. Os amigos do Ronaldo lá são fiéis, né? Quer dizer, ele conta que amizade eles, é essa, né, Dimar? Ele contou para todo mundo, pelo que a gente ficou sabendo. Ele contou para todos os jogadores lá. Isso não existe. Né? Primeiro que eu não sei nem se a galera que saiu com essa história é realmente confiável. Eu acho que a gente não está falando nem necessidade do Ronaldo permanecer aqui, mas acho muito difícil uma ida dele para o Grêmio por tudo que envolve isso, as brigas, as confusões. Ele teve 3 chances de ir para lá e optou por outras equipes. Vou resumir, Ronaldinho Atlético, um caso de amor, Ronaldinho, foco com o Atlético, foco no brasileiro, foco no Mundial, o resto é outra história, mas é um caso de amor. E eu digo mais, hein, é só uma questão financeira para o Ronaldinho ficar no ano que vem, porque ele está muito feliz aqui, segundo palavras do próprio irmão, Assis, na semana passada. Ele sempre vai à nossa cabine nos dias de jogos do Atlético no outro e sempre destaca isso. Agora eu vou dar uma dica novamente de campeão. Como foi o Ronaldinho na Libertadores? Comemore aí de carro novo e ainda com a camisa do seu time. No coração tá aqui, olha ela aqui. A Miss Chevrolet Brasil. Tudo isso por apenas R$10 por dia, não é, Kate? Então é só no consórcio nacional Chevrolet Brasil. É isso mesmo, é bola na rede para você, meu amigo. Compre agora pelo 3003-4443. Rapaz, você pode comprar agora o consórcio e concorrer a R$25 mil toda semana, durante todo o seu plano. 25 mil dá para resolver uns probleminhas aí, dá ou não dá? Isso aqui é um chocolate, hein? Mas tem que comprar agora. A Dimara já comprou, o Júnior Brasil, o Cadu, você também pode comprar. 3003-4443. Nós temos condições especiais para você que é de Governador Valadares. Alô, Valadares, ligue agora e agende uma visita pelo 3003-4443. 3003-4443. Ligue agora e veja como realizar esse sonho comprando o seu Chevrolet novinho. 3003-4443. Seu Chevrolet por parcelas de R$ 299. É só aqui. Fique esperto. Os 10 primeiros que comprarem e ligarem agora vão ganhar a camisa do seu time no coração. Qual é o seu? Para agitar no estádio. Se é Cruzeiro, logo mais tem Mineirão, hein? E já estão acabando. Se é Atlético, tem jogo no Morumbi. Corra e ligue agora. 3003-4443. Agora é você. Torcendo de carro novo com o seu manto sagrado. Então, meu amigo, não espere. Ligue rápido. 3003, agende a visita pelo 3003-4443. É Chevrolet, Brasil, Zil. Obrigado, Kate. Beijo pra você. E o Coelhão ontem? Gente, olha os gols aí. Põe na tela, Esverci, por favor. O que aconteceu, Cadu Doné? Olha, difícil de explicar agora, sinceramente. Coitado, Cadu. Como que eu vou explicar isso? Agora, o time do América se notabilizou por isso, né? Pela oscilação no campeonato. A gente esperava que com o Silas mudasse, mas pelo jeito, pelo menos por enquanto... dentro de casa é impressionante. Tremenda. Por que, Brasil, na sua opinião? E só para completar... Falta torcida. Falta torcida, eu acho que é um grande ponto. A ausência do torcedor. E o Icasa, né, Júnior? É um confronto direto. Muita gente achava que não. O Icasa passou o América. Não, o Matheus estava suspenso. Não foi o Matheus, não, foi o Marcelo. Marcelo Moreto. Matheus foi expulso no Olha esse pênalti aí, gente. Mas pelo amor de Deus. Marcelo Moreto, ajuda o Titi. Isso aí fica a lição para o Matheus, que vinha tão bem e se envolveu numa confusão daquela, acabar de ser suspenso, prejudicou o time, mas você tocou no ponto crucial. A torcida do América é pequena? Mas ela pode mais. Ela pode comparecer mais. Preço de ingresso tem que fazer promoção, tem que buscar aquilo. Você às vezes cobra caro, precisa de receita, mas coloca lá com 5, 6 mil, talvez dê na mesma. Mas você vai ter pelo menos ali uma presença, porque isso me incomoda, me lembra o São Caetano, que foi um clube que teve um bom momento e acabou porque não tinha torcida.
Cadu, acabou que eu falo resultado. Pitoniza. Cruzeiro e Botafogo logo mais. São Paulo e Atlético, Cadu. Hoje eu acredito em 2 vitórias dos mineiros. Olha aí, hoje o Cadu... 2 vitórias cravadas. Todo respeito ao Botafogo. Cruzeiro ganha aqui, vai ganhar bem com autoridade. Todo respeito. E Atlético também dá uma atropelada no São Paulo. Dimar Oliveira... No olho do furacão que a gente está, né? No olho do furacão. Vitórias. Também acho em 2 vitórias. E aqui não é nenhum tipo de bairrismo, não é realidade, cara. O tempo é esse, né? O momento é favorável e por isso a gente aposta. Logo mais então, 89, quando a bola, 20 minutinhos antes da bola rolar, 89,5, eu narro, ao lado de Diogo Ramalho, ao lado de Léo Gomide, comentário de Dimar Oliveira, 89,5, também pelo bandnewsfm.com.br. Um abraço, tchau pessoal, que seu time vença hoje.